Seguindo, então, o nosso documentário para os 60 anos de Brasília, hoje nós vamos entrevistar uma autoridade sine qua non, uma pessoa que determinou um novo futuro para o nosso país. Nós estamos falando do ministro Onyx Lorenzoni. Muito bom dia, ministro. Bom dia, Paulo. É uma satisfação poder conversar contigo, ainda mais num projeto tão bonito, né? Muito obrigado, ministro. A primeira pergunta que eu quero falar para o senhor, já entrando direto na entrevista, é como é que um médico veterinário se enveredou pela política? Bom, eu comecei pela veterinária, né? Logo depois de formado, fui convidado para dirigir uma associação de especialistas, depois eu fui para o Sindicato dos Veterinários, ajudei a fundar a Federação Nacional dos Veterinários, fizemos o primeiro dissídio da categoria lá no Rio Grande do Sul. Daí acabei convencido por Guilherme Afife Domingos a entrar no antigo PL, né? E em 1994 obtive a minha primeira eleição para deputado estadual pelo PL. Fiquei no PL até 10 anos, depois em 1º de maio de 97 o Jorge Bornhausen me levou para o PFL e estou aqui desde então. Aí, Quantos? São 7 mandatos consecutivos. 7 mandatos consecutivos, deputado federal. Agora, o senhor, como amigo pessoal do presidente da República, o senhor foi o primeiro parlamentar a vestir a camisa, a defender a candidatura dele. Por que o senhor fez isso? Qual era o seu pensamento naquele momento? Bom, primeiro eu via que o Brasil caminhava para o abismo, né? Eu escrevi 4 livros sobre o período em que o PT esteve no poder, né? Ano passado lancei o último, que é o final de uma trilogia chamada A Máfia da Estrela, onde eu conto toda a trajetória do PT até chegar ao poder e depois a queda do Império, que é o nome que eu dei ao livro. E via que nós caminhávamos para uma situação onde era necessário mudar, né, o rumo de condução do Brasil. Eu tive a honra, né, de ser líder em 2007, do hoje presidente, na época deputado Jair Bolsonaro. Ele teve uma curta passagem pelo PFL, ele pegou aquele período da transição do PFL para o Democratas. Nós já tínhamos ficado ombro a ombro, né, naquele pequeno grupo que defendeu o direito à legítima defesa durante o Estatuto do Desarmamento. Ali nós nos aproximamos e em 2007 a nossa amizade se consolidou. De lá para cá nós tivemos inúmeras questões que nós lutamos juntos, né? E quando veio o ano de 2017, ele conversou comigo, eu conversei com ele, e tem uma cena muito interessante quando ele me convidou para trabalhar, a gente caminhar juntos, né? E aí eu fui no gabinete dele, e ele me chama de Gauchão até hoje, né? Ele disse: "Ô, Gauchão, aí vai me ajudar nesse negócio da campanha e tal?" Eu disse: "Vou te ajudar." Aí, mas vamos conversar. Aí fomos no gabinete, aí eu fiz uma série de ponderações e tal, ele fez outras, nos ajustamos, né, do que íamos organizar ali naquele ano de hoje distante, 2017. Aí nós começamos a fazer almoços e jantares na minha casa e tal, para reunir parlamentares. E no final da conversa eu estendi a mão para ele, né? Ele disse: "Bom, Bolsonaro, daqui para frente eu estou contigo para matar ou morrer", né? No sentido figurado de... Como bom gaúcho, né? Matar ou morrer. Vamos para o combate, né? Aí tem quando deu uma pequena crise na campanha, né, que toda a coordenação cabia numa Kombi, nós éramos, contando o Flávio, o Carlos, o Eduardo, nós éramos 15, né, que tocava a campanha no Brasil todo. Nós nos reunimos lá em São Paulo e saímos da reunião e nós fomos pro hospital, né? Ele estava hospitalizado por causa daquele atentado. E aí, quando ele nos recebeu, os cumprimentos, lá pelas tantas, "Pô, Gauchão, não sabia que a minha parte era de morrer", né? Ele disse: "Não, Deus o livre, nada disso", né? E então ficou essa brincadeira. Ele é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho profunda admiração e respeito, e é um líder, né, que conduziu o Brasil para esse novo momento, e muito fruto das nossas orações também, né? Sabe que eu sou um homem de fé, assim como tu, e o Brasil todo, durante muito tempo, orou para que Deus pudesse intervir. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele levantou o mais improvável dos deputados e escolheu, e
tem capacitado, né, a ele e a todos nós que estamos na equipe, né, para mudar o Brasil. Olha, ministro, o senhor falou em oração, eu tenho 2 filhos, um menino de 6 e uma menina de 8. E todos os dias, Onyx Lorenzoni e Bolsonaro estão nas orações dele. A quarta pergunta que eu quero fazer, o senhor já respondeu, mas como o senhor falou do combate, da luta constante contra a corrupção, e o senhor é um dos defensores das 10 medidas contra a corrupção, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema, ensinasse para nós, ensinasse para todos que vão ver essa reportagem, porque ela não é só para Brasília ou para o Brasil, é para o mundo inteiro, porque a internet não tem limites, né? Então, ensine para nós um pouquinho sobre essas 10 medidas contra a corrupção. Bom, existem 2 grandes operações, né, de combate à corrupção no mundo. A primeira delas foi a Mãos Limpas, né, que marcou a época na Itália. E um dos problemas da Operação Mãos Limpas, que tanto a equipe de Curitiba, de procuradores, quanto o ministro, hoje ministro Sérgio Moro, na época juiz, lá da 13ª Vara de Curitiba, se debruçaram sobre a Mãos Limpas. E um dos problemas da Operação Mãos Limpas é que depois ela fez um enfrentamento, né, com o estamento político-burocrático italiano, e depois que ela se encerrou, por não terem havido tomadas medidas efetivas de institucionalização do combate à corrupção, a Itália viveu momentos ainda piores do que vivia na época da Operação Mãos Limpas, né? Então, as 10 medidas surgiram como uma fórmula de fazer com que o país refletisse sobre isso, de que a Operação Lava Jato não fosse apenas um episódio na vida brasileira e que a gente pudesse ter modificações estruturais, modificações comportamentais importantes na sociedade para enfrentar esse grande câncer que durante muitos e muitos anos afetou o Brasil, que foi a questão da corrupção no setor público. E graças a Deus, o presidente Bolsonaro foi uma pessoa que Deus levantou e os brasileiros abraçaram, exatamente com essa bandeira, né, do João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, talvez essa seja uma das ideias força, né, que vem da palavra de Deus e que o capitão Bolsonaro, enquanto candidato, assumiu e pratica no seu governo, e que hoje a gente está liberto daquela situação que nós vivíamos, né, de cada empresa que entrava aqui no Palácio Planalto ou em outra repartição pública sabia que tinha que deixar um pedágio, pagar uma propina. Isso, graças a Deus, acabou no nosso país. Mas nós precisamos fazer isso se consolidar culturalmente também. A gente não pode esquecer, o Brasil é o país do levar vantagem em tudo, né, do ser mais esperto que os outros, né? Então, isso tudo precisava ser modificado. E as 10 medidas foi uma tentativa feita pelo Ministério Público Federal de poder, e elas ainda estão vivas, estão lá no Senado Federal, intactas, então elas poderão a qualquer momento voltar. O próprio pacote anticrime apresentado pelo ministro Moro vai na mesma direção de mudanças legais, mas também mudanças culturais, mudanças que trabalham com a prevenção, né? Que tragam aquela palavra americana do compliance, né? Que na verdade é o cuidado, é a prevenção, né? É a orientação para o bem, né? Então, eu continuo entusiasta desse movimento. As 10 medidas, lamentavelmente, na Câmara tiveram uma desfiguração, mas, de qualquer maneira, a ideia está viva, está presente no coração dos brasileiros e, mais cedo ou mais tarde, a gente, né, e nesse momento, o governo federal dá exemplo, né, de como se portar diante da questão pública, diminuímos o tamanho do Estado, a estrutura, os níveis hierárquicos, né, é um governo transparente, tem critério para tudo, né, desde a admissão de uma pessoa, o uso de aeronaves, quer dizer, é um governo que faz economia, que a gente tem a consciência, o presidente diz sempre, Deus nos deu uma oportunidade, nós temos que honrar isso, a gente tem que fazer isso com seriedade, com dignidade e com a verdade sempre trabalhando a favor do Brasil. A gente tem uma missão para cumprir e, se Deus quiser, a gente vai cumprir. Essa é a quebra de paradigmas, né? Romper esse círculo vicioso e começar um novo círculo. Ministro, eu sei que o senhor tem muitos compromissos, eu quero só fazer mais 2 perguntinhas rápidas para o senhor. Primeira pergunta, para já caminhar para o encerramento.
como é que um ministro que acorda cedo, dorme tarde, atende dezenas de deputados, de parlamentares, de empresários, como é que o senhor concilia a sua vida pública com a vida privada, com a família? Bom, primeiro, a minha esposa e eu levantamos muito cedo, né? E a gente mantém uma prática desportiva, né? Para poder aguentar o tranco e estar preparado para o bom combate aqui. Muita fé, a gente todo dia levanta botando o joelho no chão e conversando com o chefe, né? Pedindo para ele, né, nos orientar e nos direcionar, né? E a gente está aqui com a honrosa tarefa de governar o país lindo como o nosso, né? Para fazer essa modificação toda que a gente rapidamente comentou aqui, que vai desde a mudança cultural, passando pelo reposicionamento ideológico do país, passando por trazer a verdade para a relação do público com o privado. Quer dizer, a gente recebe as pessoas aqui, todas dizem que é perceptível, né, toda essa mudança que a gente vem provocando graças ao presidente Jair Bolsonaro, que tem esse jeito franco de ser, esse jeito humilde de ser, direto de ser, verdadeiro. Ou seja, o João 8,32, Deus fez que ele escolhesse esse versículo. E Deus o capacita e o faz exercer isso no cotidiano. Eu acho que talvez essa, Paulo, seja uma grande diferença do que é hoje o governo Bolsonaro, do que foram os governos que nos antecederam, né? Aqui é a verdade, por mais dura ou difícil que ela seja, mas sempre ela. Então, isso acaba construindo uma relação de confiança, né, com a população. E a gente sabe que a gente chegou aqui não foi por nós, né? A gente está aqui para cumprir uma missão, nós que somos pessoas de fé, que Deus nos deu. E a gente vai honrar Ele e honrar o Brasil. Muito bem. E agora, ministro, eu só quero lembrar, quando o presidente estava na Câmara, né, e eu vi ele de longe gritar, falava alto, né? Presidente! Aí ele sorria, abria aquele sorriso gostoso dele, vinha e nos abraçava como abraçava todos, né? Ministro, para encerrar, nós estamos fazendo o almanaque dos 60 anos de Brasília. O parlamentar, quando vem aqui, quando é eleito no seu estado, vem para Brasília e passa boa parte da sua vida aqui na capital. E nós estamos fazendo o almanaque agora dos 60 anos, que o senhor já deu uma olhadinha e já conhece o projeto. Eu queria que o senhor traçasse um parâmetro da relação do seu estado com Brasília. E, ao final, o senhor desse um parabéns à Brasília, que vai fazer 60 anos daqui a alguns meses. Bom, Brasília foi, né, devagarinho, né, entrando no meu coração ao longo desses anos todos, a ponto de eu casar com uma filha de Brasília. Minha esposa é brasiliense, nascida na Vila Planalto, né, e apaixonada por Brasília. E, claro, por ser apaixonado por ela, eu acabei me apaixonando também por Brasília. Então, eu tenho, claro, o amor e a paixão pelo Rio Grande, que é onde eu nasci, né? Mas tenho hoje Brasília, um carinho muito especial pela cidade, que me acolhe com muito carinho, com muito respeito. Eu hoje tenho muitos amigos aqui, eu ando pelas ruas de Brasília sozinho, correndo, caminhando, vou no super, vou nas feiras, converso com as pessoas, recebo o carinho, né, o entusiasmo, né, e a esperança delas, né? Então, eu hoje tenho uma relação também de muito carinho, com muito amor aqui por Brasília, que é uma cidade que eu aprendi a gostar, né, e a amar. Então, acho que uma cidade como Brasília, que ela é a junção de um pouquinho, né, do Brasil todo. Aqui tem a colônia gaúcha, aqui tem a colônia nordestina, aqui tem o pessoal do norte, tem o pessoal do centro-oeste. Brasília tem essa característica de ser o grande mosaico brasileiro, né? E do mundo também, né? Porque nós temos 134 embaixadas aqui também. E também, claro. Mas assim, na perspectiva mais brasileira, né, Paulo? Brasília tem essa característica de ser o retrato do Brasil, né? Então, e uma cidade que avançou muito nos últimos anos, né? Tem uma qualidade de vida espetacular e os 60 anos de Brasília têm que ser muito comemorados, porque se a gente olhar lá para o passado, eu vou lembrar do Juscelino, né? O Juscelino teve um descortínio
Hoje é fácil entender Brasília, porque a gente olha para o Centro-Oeste, que é essa nova fronteira de crescimento do desenvolvimento brasileiro, fica fácil entender Brasília. Agora, imagina olhar e imaginar Brasília, e imaginar o Brasil que existe hoje há 60 anos atrás, né? Foi um feito extraordinário, né? E Juscelino estava super correto, porque todo esse Brasilzão aí do Centro-Oeste, do Norte, né? O próprio Nordeste se beneficiou muito com a vinda da capital para cá, né? Em detrimento do que era antes. Então, hoje a gente compreende, é fácil de entender Brasília, mas a gente não pode esquecer de quem é que sonhou antes da gente e realizou esse sonho. Então, eu hoje olho com muito carinho para Brasília e também me sinto um pouco brasiliense, né? Tenho 7 filhos, das quais 2, né, que são as minhas enteadas aqui de Brasília, que me fazem cada vez mais gostar aqui da cidade e me sentir literalmente em casa. Então, eu sou um gaúcho que construiu toda essa trajetória aqui e vibro com os 60 anos de Brasília, e todos que puderem colaborar, ajudar para que cada vez Brasília cresça e seja uma cidade melhor, a gente tem que se juntar nisso, nesse propósito. Então, ministro, Brasília em abril do ano que vem faz 60 anos. Então, mande agora um parabéns, olhe ali para a nossa Câmara, para os nossos telespectadores e manda ali um parabéns para essa nossa capital. Olha, desejar toda a felicidade do mundo, que Brasília continue sendo essa cidade acolhedora para todos nós, aqueles que nasceram aqui ou aqueles como eu, que vieram para cá e adotaram Brasília. Hoje eu moro, né, com a minha família a maior parte do tempo aqui em Brasília, vou 1 ou 2 vezes ao mês ao meu estado para, né, trabalhar pelo governo e para rever também os meus familiares. A minha mãe ainda está lá em Porto Alegre, né, tenho 5 filhos lá, então eu volto lá para rever a minha família, para cumprir também com os meus compromissos com meus eleitores, né? Foram 184 mil gaúchos que votaram em mim na última eleição, então isso é uma imensa responsabilidade, mas quero, com um amor gaúcho no coração, desejar para a minha querida Brasília, né, e que aí eu personalizo na minha amada Denise, né, desejar um feliz aniversário e muita felicidade.